Olá, amigos e amigas aqui da TV Humana. Hoje, no meu programa Papo na Cidade, eu estou aqui com uma presença internacional. Estou aqui com a Gersilina Brabo, que fala de Angola. Tudo bem, Gersilina? Muito boa tarde, Garcia. Muito obrigada pelo convite de estar cá no teu programa e batemos um papo juntos. De Angola para Brasil. Isso. Bom, eu conheci a Gersilina pelo LinkedIn. Então, eu tenho o hábito aí de olhar sempre quem segue as postagens aí que eu coloco aí sobre a TV Humana. Aí eu vi que ela se interessou por uma. Chamei ela para conversar e daí estamos aqui aprofundando nossas conversas aqui, né? Gersilina, conta para nós aí o que você faz em Angola, qual é a tua profissão, qual trabalho você exerce, como é que é a sua vida aí profissional? Cá em Angola, eu sou gestora escolar. E fora, não é? Ser gestora escolar, também sou mentora e idealizadora de negócio. Ajudo pessoas que querem começar a investir e não sabem na escolha do nicho e muito menos pensam que às vezes para investir é necessário termos milhões. Então eu trabalho mentorando essas pessoas por 2, 3 a 6 meses, ajudando-os então a eles alavancarem aquilo que é o seu negócio. Isso nos extras. E de segunda a sexta eu estou lá atrás da educação, trabalho no ramo da educação. Muito bom. Então nós vamos se aprofundar aí nessa questão aí, porque nós aqui do Brasil, nós conhecemos muito pouco aí sobre Angola, os demais continentes aí do país africano, do continente africano. E também não é só sobre a África, né? Na verdade, brasileiro aí não conhece muito aí de outros países, não. Nós só sabemos aí o que a gente vê na televisão, filmes, etc. Então, eu queria te perguntar uma coisa isso relacionada à educação. Como que é o sistema educacional de Angola? As crianças estudam até, ou melhor dizendo, quantos anos eles estudam para estar formado aí na educação básica? É a mesma coisa que o Brasil? Aqui são 8 anos e depois nós temos o ensino médio com mais ou menos, dependendo do curso que a criança faz, de 3 a 4 anos. É a mesma coisa aí? Não, aqui nós temos 9 anos. Nós aqui Certo. são 9 anos, a criança estuda 9 anos, e só então que Desculpa, a criança. deixa eu me corrigir. Aqui também são 9 anos, tá? Só uma correção aí, a Ah, educação fundamental, tá? uhum. Então são 9 anos aí, como é que funciona? Desculpa te cortar. Nós aqui, a criança começa a estudar ou entra para a escola com 6 anos. 5 anos ela termina o pré-escolar, que é a creche, não é? E então, com 6 aninhos, 5 para 6, ela entra para a primeira classe. Nós chamamos primeira classe, acho que como se chamam séries, por séries. Nós aqui é mais por classes. Até antes da pandemia, o nosso regime escolar era de fevereiro a dezembro, de fevereiro a novembro e dezembro. Mas agora, após a pandemia, as coisas mudaram. Por quê? Porque nós temos muita gente a emigrar, muita mesmo, que vocês não têm noção. É muita gente a querer sair de Angola. E depois, o que acontece? Porque o nível, não é? Ou os meses em cursos durante as aulas eram completamente diferentes dos países em que muitos de nós acabávamos por emigrar. E isso, de alguma forma, acabava levando as crianças a perderem sempre mais um ano letivo. Foi aí, então, que o nosso governo agora optou, após a pandemia, em ter a mesma rotina que o europeu. Me refiro muito a Portugal, porque agora nossas aulas também começam em setembro, como Portugal, e termina em junho. Já antes, nós tínhamos uma classe em apenas um ano, que era de fevereiro a novembro. Agora, os nossos filhos estudam meio mês de um ano e alguns 4 meses de um outro ano, que equivale de setembro a junho de cada ano. Isso após a pandemia só. E interessante isso, porque aqui no Brasil nós somos de mais ou menos fevereiro aí que a maior parte das escolas começam,
até, como você falou, final do ano, novembro, dezembro, aí no mais tardar, aí está terminando aí o ano letivo. E esse modelo que você está falando, realmente, eu sei que é da Europa, Estados Unidos é meio parecido também, mas por que foi adotado isso? Qual foi a razão mais profunda disso que você falou? Foi depois da pandemia, mas o que, que houve na pandemia que fez o governo adotar isso? Na verdade, antes da pandemia já se falava muito sobre este assunto, conforme eu acabei de explicar, devido a muita imigração, devido às crianças que queriam ir passar férias em Portugal, enquanto lá em Portugal estão de férias, e aqui havia descompasso. Então, este foi um dos motivos que levou o nosso governo a optar muito pelo regime escolar de Portugal. Na verdade, aqui há muita coisa parecida com Portugal que vocês nem têm noção. Então, aí isso eu quero aprofundar nesse assunto também. Você disse que tem muita imigração aí de pessoas indo para Portugal, é isso que eu entendi, né? O É, porquê disso? Qual é a razão? É melhor condição de vida? É alguma vantagem que Portugal dá? O que que acontece? na verdade, nós carecemos de elementos básicos. Nosso país ainda carece de elementos básicos. Nós cá em Angola, nós não temos as crianças, né? Vou me referir muito pelas crianças. Nós, as crianças aqui, ainda carecem de muitos cuidados por parte da nossa governação. E então, muita gente, o custo de vida em Angola está muito, muito cara. As coisas, infelizmente, estão a cada dia a aumentar, os preços estão sempre a aumentar, os salários já não servem para muita coisa. Então, muita gente hoje prefere abandonar o país. Muitos alegam que, devido à nova governação, há muitas séries, há muitos fatores que estão a levar os nossos contemporâneos a abandonarem o país. Eles, olha, não vas acreditar que há casos de pessoas que trabalhavam no banco, hum, e tinham as suas casas, mas preferiram abandonar para emigrar. Eu acho que Portugal este ano não sei quantos angolanos recebeu. E outra coisa, tu não tens noção da dificuldade que o angolano tem para conseguir um visto. É muito complicado? Muito, principalmente se for para Portugal. Principalmente para Portugal. Nós não temos assim uma facilidade de sair do país, não temos. E a cada dia que passa, infelizmente, esse, esse quadro, né, só vai piorando, só vai piorando. Tá. Gersilina, aqui na TV Humana nós não falamos de política, mas eu vou fazer uma pergunta, mas eu não queria me aprofundar muito no assunto, eu só queria título de curiosidade. Aí é um governo socialista ou um governo capitalista que está hoje no comando do país? Eles dizem capitalistas, Dizem, dizem. certo. E tem um quadro aí hoje, pelo que você está me falando aí, de hiperinflação aí, né? É. Nós passamos por isso também há muitos anos atrás aqui, que hoje pessoas aí com a sua idade e tal já nem lembram mais, porque esse ano aqui faz exatamente 30 anos que foi erradicada no Brasil a hiperinflação. Mas eu já era adulto na época e eu sei o que, que é isso. É muito difícil quando você tem aí o descontrole total de preços. Você sai de manhã, o preço de um pãozinho é um valor, quando você chega à tarde já é outro. É muito triste você ver que tem países no mundo que ainda estão nessa situação, né? Porque quando você atinge uma estabilidade, como é o caso aqui, nós temos inflação também, não adianta falar que não. Mas o pessoal hoje reclama de barriga cheia, eles não sabem o que é uma inflação para valer, né? Eu sei a dificuldade que é isso. E daí, quando você fala que Angola é um país que tem muita dificuldade e carência, você está falando do ponto de vista de tecnologia, você está falando do ponto de vista de infraestrutura, é de tudo? Como é que funciona aí? E a Olha, razão disso foi a guerra civil que durou anos aí, foi isso? eu ainda, de alguma forma, a guerra acabou, não é, destruindo o nosso país.
E muito mesmo, e muito. Mas hoje eu olho para trás e já vejo que muita coisa hoje está mesmo a mudar. Em termos de infraestrutura, o nosso país mudou muito. Muito, muito, muito. Já temos muitas centralidades, já temos edifícios novos, já temos estradas novas. O que o nosso país devia optar mais, que ainda tem muita escassez, é educação e saúde. Em termos de escolas para as crianças, ainda há uma dificuldade maior, motivo pelo qual muitos dos pais não conseguem colocar os filhos numa escola pública, somos obrigados a colocar os nossos filhos em colégios privados, que nos cobram um valor acima de um aluno que está na faculdade, nós acabamos pagando muito mais que um aluno que está fazendo superior, com uma criança a fazer a quarta, a terceira classe. Por quê? Devido à escassez de escolas públicas. Mas creio eu que o governo vai trabalhar e a cada ano que passar vai melhorar as coisas. A guerra acabou, né? Acabou com o nosso país, mas nós estamos aqui. É assim, nós somos aquele povo que passamos fome, sentimos frio, apanhamos chuva, mas estamos todos os dias alegres. Para nós, Isso, saúde, Deus acima de tudo. isso é muito bom. Quando você É, fala de alegria, vocês também têm carnaval, como aqui no Brasil, alguma coisa parecida? Como que funciona aí essa parte cultural e de lazer, vamos falar assim? nós temos carnaval, temos Dia dos Namorados, que já está daqui já há uma semana, já vamos comemorar o Dia dos Namorados. Nós comemoramos 14 de fevereiro, acho que vocês comemoram 16, certo? 12 de junho. Ah, nós comemoramos o dia 14, aqui está já presta, é o nosso Dia dos Namorados. O Carnaval e a Páscoa nós comemoramos em março. Tá, mas o Dia dos Namorados aqui para nós é um período aí para dar presente para o namorado e tal. O que que vocês fazem no Dia dos Namorados aí? Faz alguma Aqui, festividade? O que que vocês fazem? aqui, quando chega essa data, é só você ficar atento nas janelas, nas redes sociais, que você vai ver de tudo quanto é babado, tudo, tudo. O marido que traiu a mulher, que deu carro na amante, a mulher que lhe apanharam com o namorado. Olha, essa é a melhor data que nós nos divertimos aqui em Angola. Poxa, que A interessante. que recebeu o presente, a que não recebeu o presente, e as redes sociais bombam quando chega o 14 de namorados. Olha, há 2 anos atrás, que com a dificuldade da vida, muita coisa diminuiu. Muita coisa. Anteriormente, há 2 anos, 2, 3 anos atrás, quando chegasse, aproximasse assim uma data como o dia de hoje, as ruas já estão agitadas. É vendas de presente de uma ponta à outra, onde você passa a ver vermelho, 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 Interessante. tanto vermelho. E quando chega o dia, muitos vão trabalhar, porque não é feriado. E se calhar assim o dia da semana como este ano, não é? Em que muitos vão trabalhar, aí onde a cena, onde tudo acontece. Porque os maridos, olha, o homem angolano não brinca, gosta mesmo de ter duas, três. Ah, é? É o maior defeito dos nossos homens aqui. Ah, é? Então, você tem que ver já, ele vai já trabalhar, onde foi trabalhar já levou um presente, depois quando chegar a casa, outro presente, a mulher que está a controlar o marido, você vai chegar à hora certa. Olha, saudades. Há 2 anos atrás que muita coisa mudou, infelizmente, nós agora optamos muito, estamos a optar mais pelo, como é que eu vou usar? Estamos a optar muito pelo contenção de gastos, não é? Devido à enorme dificuldade que estamos a ter. Porque senão, há 2, 3 anos atrás, você tinha que ver uma reportagem aqui. Aquilo é um mimo. O Tá, mas homem como você angolano fala assim, soma dia 14. mas como você fala assim que tem homem que tem duas, três aí, namoradas aí, isso para mim até Aqui, é curioso. Isso daí é por quê? Porque tem muito mais mulheres do que homens na sociedade angolana, é isso? na verdade, eu acho que é muito machismo por parte dos homens cá em Angola. É. Não que não há aqueles que realmente respeitam o lar,
respeitam a sua parceira. Existem muitos, mas também há muitos que não respeitam. É raro você encontrar um homem que só tem uma em Angola. É raro. Isso é gozado. E as mulheres acham assim, é assim, aqui em Angola é assim. A mulher descobriu que o marido tem outra, né? Ela vai fingir que não sabe. Ah, é? Interessante. Curioso isso. É. Umas não aceitam, como eu. Umas não aceitam. Mas há muitas que normalizam isso, há outras que fingem que não está acontecendo nada, as pessoas vão manter a relação. Olha, nós somos memes. E uma família típica angolana tem quantas pessoas? É um casal e quantos filhos normalmente? 7. 7? Isso é o normal? Nossa. As nossas mães, nós jovens, já não estamos a seguir essa linhagem. Nós jovens estamos até apenas 2 filhos, 3 filhos. Mas os nossos pais fizeram 6, 7, 8. A minha tia fez 11. Certo. Caramba, quanta gente, hein? É, aqui eu vou dizer, umas 2 gerações atrás era assim, bastante pessoas numa família, mas já está aí, já faz já umas 2 gerações aí que esse número diminuiu aí já razoavelmente bem. Meus avós aí que eu não os conheci porque eles faleceram aí quando meu pai era criança ainda. Eles tiveram acho que 9 filhos e eles eram espanhóis. Vieram aqui para o Brasil no começo do século XX. Aí meu pai, quando casou, teve 3, né? Eu, na verdade, 2 irmãos meus e eu, que eu sou o último da família. E eu tenho 2 filhos, não dá para ter mais, não é nem que quisesse aí, não dá, porque a condição financeira não permite isso. Porque apesar de eu ter falado que aqui nós temos aí a inflação aí de certa forma sob controle, como eu disse, as pessoas de hoje em dia que não têm ciência do que é realmente inflação reclamam muito. Porque às vezes aqui é o seguinte, às vezes os preços estão caros. Isso acontece. Então, nós estamos, por exemplo, agora aqui, já em mais ou menos um ano aí, e pouco aí, com preços, vamos dizer assim, bem caros aí, o que nós chamamos aqui de cesta básica, que é o mínimo que uma pessoa tem que consumir aí para poder ter uma vida, né? Mas é sazonal isso daí também. Nós sabemos que daqui a pouco abaixa alguma coisa da cesta básica, outra sobe e tal, mantém um certo patamar. Hoje está tudo muito caro aqui do ponto de vista de alimentos. Está mesmo. Se eu falar que tá um preço razoável, não está, não. Mas, como eu disse, tem muita oscilação, né? Então isso vai e volta. E com relação aí a empregos aí em Angola, o que é forte aí? A agricultura, indústria, serviços, onde que as pessoas mais trabalham aí? Serviços. A nossa agricultura, de alguns anos para trás, tem dado passos grandes, porque agora nós já chegamos nos supermercados e encontramos nossos próprios produtos, coisa que há 5 anos era muito difícil da gente encontrar. Havia realmente, mas o número de exportações eram elevadas mesmo. Mas, graças a Deus, mudamos muito do que concerne a agricultura e temos aí planos, não é? Os bancos estão a oferecer, o governo está a oferecer para todo jovem que queira investir na agricultura, em que lhe dão um valor, uma bolsa de valor, e essa pessoa investe, então, e vai liquidando a sua dívida com o banco. Indústria, o nosso país não é muito industrializado. Em termos de industrialização, nós estamos mesmo para trás, não é? Então, nós investimos mais em serviços. É mais serviços do que... Aqui todo jovem quer ser cantor. Quer ser o quê? Cantor. Cantor? Mas isso eu acho que é, de Brincadeira, certa brincadeira, forma... brincadeira. Mas eu acho que é meio que muita gente aí tá optando aí para ir pro lado artístico aí, não é só aí não, acho que aqui também, isso é um sonho que as pessoas têm, né, de
de ter sucesso, de ter exposição, de ter reconhecimento. Isso é uma coisa aí meio que padrão. Mas e mineração? Aí também não é forte a parte de mineração? O nosso país é rico de minerais, muito rico. Mas daí quem que explora? Europeus que colocam empresas aí para explorar isso? E aí o dinheiro vai embora, não fica aí no país. Imagina, nós somos ricos em petróleo, mas não temos refinaria para petróleo. Somos obrigados a levar para fora para refinar o petróleo e quando chegamos aqui, vendemos a um preço baixo. O mesmo acontece com os nossos... Nós somos ricos em minerais. Eu acho que um dos continentes mais ricos em minerais é o continente africano. Somos mesmo Certo. ricos em minerais. Infelizmente, não temos condições para a refinaria dos nossos minerais e motivo pelo qual somos obrigados a fazer no exterior e acaba nos custando um bocadinho mais alto daquilo que seria se fosse o nosso próprio país a fazer tudo. Qual que é a população hoje aí de Angola? Quantos mil habitantes? Milhões aí, sei lá. Olha, não tenho bem a certeza, não prefiro não cometer erros. Não, tudo bem, sem problemas. Mas Angola é um país aí bem menor que o Brasil, evidentemente, né? É. O Brasil Estamos hoje com aí... 18 províncias. O que é uma província para vocês? Porque aqui nós não usamos esse termo, nós usamos termos Para vocês é estado. estado e cidade aqui, São né? Paulo, Rio de Janeiro, são Exatamente. estados, certo? Isso, Nós aqui é província. A capital de Luanda hoje está a completar 445 anos. certo. A E essas, Luanda é a capital de Angola. certo. E Angola tem um idioma padrão, que é português, né? Mas tem dialetos? Temos sim. Temos o quimbundo, temos o umbundo, temos o fiote, temos nganguela, temos. Então, porque isso é outra Nós coisa que chamamos aqui a no língua Brasil, mãe, é, aqui no Brasil nós também não temos dialetos aqui, né? não? Então isso é uma coisa curiosa, que aqui é um país aí gigantesco, nós temos aí na ordem de 230 milhões de pessoas, e esparramados aí dos estados aí, com as maiores diferenças que você possa imaginar, né? Eu estou falando assim, até para que eu sei que você vai colocar esse vídeo aqui para os angolanos aí também assistir, então até para ilustrar. Nós temos aqui uma coisa que eu falo sempre aí para várias pessoas, que é o seguinte: nós somos vários Brasis, nós não somos um só. A única coisa que nós somos únicos é o sistema político, o idioma e a moeda. Agora, no mais aí, não é a mesma coisa o Brasil inteiro. Então, nós temos aqui o estado de São Paulo, onde eu moro aqui, eu moro numa cidade vizinha, colada a São Paulo, que é outra coisa que não sei se isso fica claro para vocês quando eu falo colada, que é tipo assim, uma rua a gente atravessa, na outra já é outra Já é. cidade. Porque é tudo emendado, são várias cidades emendadas, sabe? Uma colada da outra. Então, você não tem, assim, não tem um espaço que você vê, olha, andei e daqui a pouco é outra cidade. É tudo colado, são bairros colados, um no outro. Então, isso daí forma... Nós não, há mesmo nós, imagina, se eu saio de Luanda para Malães, que é outra província, eu faço 4 horas no caminho. Entendo. Se Então, eu nós saio de temos... Luanda para Benguela, é mais tempos no caminho. Então, as nossas províncias estão mesmo separadas uma a outra. Então, enquanto a gente estava conversando aqui, eu fiz uma pesquisa. O dado de 2021 é que vocês são 34 milhões de pessoas. Um país inteiro. Então, isso que eu ia falar, e até como eu disse, para que quem for ver aí de Angola, nosso programa, até entender a diferença que é o Brasil. Eu estou falando aqui, como eu disse para você, né, da região aqui metropolitana de São Paulo, da cidade de São Paulo, tá? Ela tem 38 municípios. Nesses 38 municípios aqui, nós temos uma população, deixa eu só ver aqui que eu já falo para você, população da Grande São Paulo. Nossa população aqui é em torno de 20 milhões de pessoas.
só num agregado de 38 cidades. Como eu te disse, que daí você nem percebe que você sai de uma cidade e vai para outra. A outra. É muita gente. E daí só nesse contexto aqui que eu estou falando, da região metropolitana de São Paulo, você tem de tudo. Então você tem... É uma região altamente desenvolvida, isso é mesmo, mas tem muita desigualdade. Então tem bairros aí de pessoas extremamente ricas, tem classe média, tem classe pobre, e tem pessoas que vivem em extrema pobreza. Mas na cidade de São Paulo, que é a maior desse complexo aí de 38 cidades, nós temos aí até índio. Tá? Então, tem pessoas que não sabem disso. Peguei, às vezes, ver um filme, alguma coisa de São Paulo, aí não sabem, mas nós temos até índio na cidade de São Paulo. Só que são regiões bem afastadas, assim, e tem aldeia de índio, eles vivem lá tranquilo lá e tudo mais. Pensando em estado de São Paulo, aí nós temos na ordem de 500 municípios, mais ou menos, no estado de São Paulo, que são na ordem de 40 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Tá? Então, é muita gente. O estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil, então nós somos ricos aí em todos os sentidos, em infraestrutura, em indústrias, em agricultura também. O estado, ele produz muito açúcar, laranja, e um pouco de tudo aí que você possa imaginar também, mas em escala, assim, de industrial é laranja e açúcar, que o estado de São Paulo é forte. Aí nós temos aí outros estados, Rio de Janeiro também é um estado muito parecido com São Paulo, só que daí ele tem uma parte bem forte em turismo, por ele ter uma extensa região litorânea, né? Então as principais cidades lá do Rio estão no litoral, então isso daí contribui bastante para a parte de turismo. Aí nós temos o Nordeste. O Nordeste é um agregado aí de vários estados aqui no Brasil, e eles são estados aí pobres. Então são estados aí que dependem muito do resto do Brasil aí para se manter, né? Nós temos lá a região norte, que daí tem índios, tem empresas, fábricas, né, indústrias, nós temos lá mineração também, tem muita agricultura também em larga escala. Quando eu falo larga escala, é assim, eu não estou querendo me gabar de nada, estou só querendo realmente dar ideia aí para as pessoas que forem ouvir o tamanho que nós estamos falando, tá? Nós temos fazendas aqui no Brasil que são quase do tamanho de Angola, para vocês terem uma ideia, tá? São coisas monstruosas, tá? Então, é um país aqui com muita diversidade, muito grande, muitas oportunidades, e nós temos também muitas diferenças, como eu disse, de região para região. Então, tem região aí que é mais festeira. Então, o que é festeira? Ter festa, igual você falou. Então, qualquer coisa é motivo de festa. Aqui a região festeira é Luanda. Então, aqui nós é o Nordeste. Então, o Nordeste aqui, normalmente, aí tem 2 grandes festas aí por ano. Tem o Carnaval, e depois eles têm a festa que eles chamam de São João, que é uma festa que nós chamamos aqui de festas juninas. Então são festas aí que tem... Nós não temos essa festa. Então, aí são festas aí que no interior do Nordeste lá eles comemoram bastante, tem muita comida, muita dança, muito tudo. Agora o pessoal aqui mais do sul, que é onde eu estou, aqui São Paulo, que é a região sudeste, e depois tem os estados da região sul, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Aí o povo daqui, nós somos assim mais de trabalho mesmo. Então, tem lá os momentos de festa também, não vou falar que não, tem aqui carnaval também, tem tudo isso daí, mas aqui nós somos centrados. Então, centrados em que aspecto? Carnaval aqui normalmente começa numa sexta-feira e termina ao meio-dia da próxima quarta. É assim, carnaval no Brasil é definido dessa forma. Paulista, quarta-feira terminou o carnaval, vai todo mundo trabalhar. Na própria quarta-feira. Tá? Meio-dia que termina aqui, tá? Meio-dia, então terminou o carnaval, então 1h da tarde tá todo mundo trabalhando. Agora, outras regiões do Brasil, não, daí já emenda, quarta, quinta, sexta, fica aí fazendo festa ainda. Então, isso é uma grande diferença que nós temos aqui, tá? Então, a questão é que eu falo assim até da responsabilidade. O pessoal aqui do Sul, aqui, com certeza se preocupa mais aí com trabalho, tá? Não estou falando que os outros não, de forma nenhuma. Todo mundo aqui trabalha,
luta aí pelo seu sustento, aí cada um a sua medida, mas nós temos essas diferenças. Então, Angola tem aí seus encantos, como você está falando aí na parte de festas aí, né? Tem suas necessidades, como você está falando, mas e a moeda aí? Qual que é aí? Vocês estão atrelados ao dólar, ao euro, ou a moeda própria? Como que funciona? Nós usamos, a nossa moeda nacional é o Kwanza. Kwanza, Nós usamos o Kwanza. entendi. E está desvalorizada com relação a dólar e euro? Como é que ela está? Muito, 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 muito. A cada dia que passa, o dólar sobe e o Kwanza é mais desvalorizado. Entendo. É Então, você muito falou uma mesmo. coisa aí que eu vou também fazer um adendo aí e colocar uma informação aqui para você e para quem estiver vendo aí de Angola. Aqui não é muito diferente a questão do ensino médio particular, não, tá? Então, aqui também nós temos escolas aí que aí varia por bolso de quem pode pagar, né? Tem as públicas também, mas tem as particulares. E nas particulares aí os preços muitas vezes são mais caros também do que as universidades. Então, universidades nós temos aí muitas públicas, muitas semi-públicas. O que é semi-pública? É porque alguém aí, algum órgão aí mantém ela e eles cobram um valor menor aí para quem for estudar nelas. Ah, sim. Nós também aqui temos, nós chamamos escolas comparticipadas. As escolas Certo. comparticipadas são aquela escola que você constrói uma escola, você como singular, né? Constrói uma escola, faz a coparticipação com o governo é que paga todos os docentes ou os professores, e tu tens que cobrar um valor mínimo e é teu, mas quem paga os professores é o governo, e tu não podes exceder naquilo que é o valor da propina. Mas agora tenho visto pouca, mas também aqui nós temos essas escolas. Então, aqui nós temos escolas aí que o governo paga para o estudante, mesmo particular, que é um regime criado aí alguns anos atrás. Nós temos uma coisa chamada crédito educativo, que o aluno estuda, o governo paga, e depois ele paga para o governo quando ele se formar e estiver trabalhando já. E nós temos aí, como eu disse, aí nós temos instituições de todos os padrões, vamos falar assim. Nós temos instituições de altíssimo padrão e nós temos instituições aí mais populares, vamos falar assim. Eu não quero falar nenhum nome grotesco aí. E nessas populares aí, mesmo sendo particular, os preços das mensalidades são muito baratos, comparados aí até com colégios. Então, uma pessoa que minimamente trabalha, ela é óbvio, vai ter aí suas dificuldades e tal, mas ela consegue aí estudar sim, fazer um curso superior aqui no Brasil. E com relação a isso, aí quantas escolas aí, universidades tem em Angola? Você tem esse número? Mesmo que seja aproximado, não precisa ser nada exato. Nós temos muitas mesmo. As Muito. universidades é mesmo muitas. Até em termos de universidade, a dificuldade é só para poder ingressar, porque temos Certo. muitas universidades. Aqui no Brasil, na verdade, eu vou te dar um número de São Paulo, tá? Uhum. São Paulo, as escolas públicas de ensino fundamental e, como eu disse para você, o ensino médio, são mais de 5 mil, só no estado de São Paulo. Você imagine a quantidade de professores que nós temos também, né? É muita gente. É muita gente. É muito complicado Muita, administrar tudo muita, isso daí. muita mesmo. E mesmo assim, às Aqui, vezes não aqui, dá conta. aqui em Luanda, a capital, tem muitas universidades. Há só escassez nas províncias, não é? Nas províncias. Nós aqui estamos divididos pelo norte e pelo sul. Temos as províncias do norte e temos as províncias do sul.
Mas em termos de universidades, a capital, né, que é onde eu me encontro, Luanda, temos muitas, privadas e particulares. Mas as províncias não. As outras províncias é que têm um bocadinho de escassez em termos de universidade. Mas também a maior demanda está na capital. Entendo. Então, outra coisa que eu queria falar como que é aqui no Brasil, eu queria que você me contasse como que é aí, que assim, o Brasil é um país muito acolhedor. Então, até uma vez eu conversei com uma pessoa de Israel, muitos anos atrás. Aí ele disse isso para mim, que eu vou falar aqui exatamente para você, até para ilustrar essa questão que eu estou falando da hospitalidade, tá? Ele falou assim: olha, eu sou nascido em Israel, criado em Israel, servi exército em Israel, e eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns países do mundo. Então ele falou França, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, ele trabalhou em vários países lá, que ele era da área de TI. Ele falou: olha, eu não troco o Brasil por nenhum desses países. Tá? Então, para mim, o Brasil é o meu país aí que eu escolhi para viver. Ele estava naquela época lá vivendo há 20 anos no Brasil. E eu tenho a minha pátria mãe. Eu falei assim, né, uma curiosidade para ele, né? Falei: cara, mas pô, a gente ouve falar tanto que Inglaterra, Estados Unidos, França são países muito melhores tal que aqui. Por que você escolhe aqui, né? Escolheu o Brasil, né? E diz que é melhor que esses países, mesmo com todas as dificuldades que nós temos aí, políticas, de inflação, desemprego, porque aqui, como é muito grande tudo, então tudo parece que é o fim do mundo para as pessoas, né? Porque a pessoa está desempregada, não é uma pessoa desempregada, daí são milhares desempregadas. Então, Milhares, sim. a pessoa tem a sensibilidade que acabou o mundo, mas não é, que a quantidade toda é grande, né? Aí a resposta dele foi a seguinte: ele pegou e falou: ó, o Brasil é o único país que eu conheço, todos esses daí, onde, por exemplo, no bairro do Bom Retiro, que é um bairro na cidade de São Paulo, sentam no mesmo estabelecimento lá, num restaurante, um, um árabe e um israelense, ficam os dois lá tomando cerveja, comendo alguma coisa, e eles ficam vendo na televisão lá os irmãos deles se matando no Oriente Médio. E eles se dão super bem aqui no Brasil. Eu falei: pois é, né? Essas coisas que são diferentes. E aí a outra coisa que ele pegou e falou é a quantidade de comida que tem aqui. A quantidade e a variedade. Ele falou: o que vocês quiserem comer e que época do ano vocês quiserem, vocês têm. Você que possa comprar, é claro, né? Então, ele falou assim: pô, se der vontade de comer, sei lá, abacaxi 3 horas da manhã, não tem na tua casa, você tem lugar que vende abacaxi 3 horas da manhã. Então, isso, ele falou, não é uma coisa também normal. Eu falei: tá, eu entendo, porque só na cidade de São Paulo, por exemplo, são 15 mil pizzarias que tem. Então, vocês gostam de pizza aí, né? Muito. Então, você imagine 15 mil pizzarias, que daí você pode escolher a que você quiser, entendeu? Então, ele pegou e falou: é por isso que eu gosto aqui do Brasil. Então, o que eu quis dizer aqui é assim: aqui o povo, apesar que hoje as pessoas mais jovens aí nas modinhas do mundo aí, estão toda hora querendo colocar coisas que não existem aqui enraizadas. É isso que eu quero dizer: não existe enraizada. Não vou falar que não existe. Uma delas é que tem racismo no Brasil. Tem. Um país, como eu disse, dessa quantidade de pessoas, 230 milhões de pessoas, sempre vai ter idiota. Tá? Então, vai ter lá um idiota lá que é racista. Opa, caiu. Entendeu? Tá me ouvindo? Então, Não está aqui também. vão ter lá uma parcela pequena de idiotas no Brasil que são assim, mas nem por isso o país é racista, nem por isso o povo brasileiro é racista. Aqui, para mim, se é branco, preto, japonês, alemão, amarelo, vermelho, para mim, tanto faz. E eu vou te dizer para você que para a esmagadora maioria do Brasil também tanto faz. Mas existe alguns idiotas aí, né? Então, eu queria perguntar para você isso aí. Também é dessa forma? Vocês são hospitaleiros, não tá nem aí para quê? Da onde que a pessoa vive bem? Como é que funciona isso? Nós também somos muito amados, recebemos todos muito bem. Olha que nós temos algo, não é? Que diferencia-nos muito
de muitos outros países. Nós somos acolhedores. Nós aqui em Angola, o nosso familiar não é só os nossos filhos. Devemos respeitar o pai da mãe, o irmão da mãe, para nós é considerado tio, a irmã do pai é considerada tia, a irmã da mãe também é nossa mãe, e o irmão do pai também é nosso pai. Então, nós somos uma família alargada, não uma família restrita. Por quê? Porque nós devemos respeito, nós somos assim tão unidos entre primos, primas, coisa que muitos países hoje olham para o primo e é como se fosse alguém do segundo grau, terceiro grau. Nós não temos isso. Nós nos demos super bem com todo mundo. É claro, também há os famosos idiotas, não é? Porque o racismo, eu acho que existe em toda parte. Em toda parte há racismo. E nós aqui, às vezes, o racismo até não tem a ver com tom de pele. Nós, às vezes, aqui, os nossos idiotas, tem a ver por finanças. Eu tenho, ele não tem, então eu acho que ele não pode Mas fazer. isso aqui também tem Sim, idiota não desse tipo também. nós também Mas não vou temos. falar que é a maioria, não, tá? Não é. Se Não, também fosse, não é a maioria. É um número muito, muito reduzido, mas existe. Existe também. E às vezes acabamos fazendo, nós chamamos de tribalismo. Fizemos racismo com algumas províncias. Porque em termos de falar o português, muitas das províncias não falam como o povo de Luanda. Sim. Então, o português é assim muito arranhado e isso também às vezes gera o famoso racismo. Ah, não, ele é da província tal. Ah, não, da província tal não presta. Nós também temos muito, muito disso. Mas é um número muito reduzido. Infelizmente, como eu disse, tem essas idiotices aí em todo lugar, né? Bom, Juscelina, você falou que ajuda também, faz mentoria e tal. Como é que é isso daí? O que você faz aí? Explica pra gente aí. Na verdade, não é? Eu consigo, né, fazer os meus mentorados. Depois de uma breve conversa com eles, eu procuro entender o que é que eles querem investir. Muitas das vezes nós queremos investir em algo, mas não é isso que nós pensamos que esta é a nossa área, mas não é a nossa área de atuação. Então, muita gente acaba errando quando tenta viver, né, ou fazer um trabalho que não é a área de atuação, mas nós, como temos a mania de nos sentir confortados no lugar em que estamos, achamos que aquilo é realmente para nós. Então, eu tento buscar dos meus mentorados, primeiramente, entender se realmente a área da atuação dele é realmente algo que tem a ver com ele. E depois de eu definir, né, o nicho, né, que é o tema ou a área de atuação, eu então vou para a estratégia, a planificação, eu ajudo eles a construírem um negócio, não é? A terem o seu próprio negócio, a alavancarem neste mesmo negócio, e isso me deixa bastante feliz. Eu já construí creches, já fiz projetos de colégios, mas eu procuro mais independentemente. Há mentorados que querem ter salões de beleza, há mentorados que querem ter restaurantes, então, dependentemente daquilo que ele quer. E eu procuro que eles escolhem algo que eles tenham paixão de fazer aquilo. E não é só, não, eu só vou para esse ramo porque este ramo vai me dar dinheiro. Porque às vezes eu vou para este ramo e este ramo vai me dar dinheiro, é onde começa o grande fracasso daquilo que é o nosso negócio. Então, eu ajudo mulheres a empreender. Em novembro do ano passado, eu abracei um projeto, não é? Na qual a criadora é uma jovem, Paula Panzo. Ela tem o projeto A Mulher que Levanta Outra Mulher, na qual ela procura mulheres que acham que não tem mais nada a viver neste mundo, mulheres que querem empreender, mulheres que não sabem que área atuar. Então, eu trabalho na direção desse projeto, em que buscamos mulheres que querem empreender e ajudamos, então, essas mulheres a alavancarem-se no mundo do empreendedorismo.
E avisando que Angola é um dos países em África que há maior número de mulheres empreendedoras. Pô, que legal. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Gersilina, me fala uma coisa aí. Você, a meu convite, que eu agradeço aí por ter aceitado, tem um programa aqui na TV Humana. Conta aí para quem está vendo aí o que é que seu programa se propõe. Brevemente vai chegar na TV Humana o Despertando Mentes. Despertando Mentes, eu vou trazer para todos os telespectadores algumas dúvidas que ainda vêm nas nossas cabecinhas acerca daquilo que é o nosso país Angola. Vamos falar de diversos temas sobre mulheres empreendedoras, como é que é o nível de empreendedorismo no nosso país, vamos focar em como é como é que os nossos irmãos angolanos, né, vivem na diáspora, quais são os maiores desafios que eles enfrentam na diáspora, quais são os motivos que levam essas pessoas a abandonarem o seu país de origem para emigrarem. Então, eu trago para vocês temas bons e convido a todos vocês a não perderem essa grande estreia em março de Dando Mentes. Conto com todos vocês para essa grande estreia. Trarei convidados, trarei imagens ilustradoras de mulheres que já estão num patamar alto em Angola. Então, conto com a colaboração, a participação de todos vocês. E já agora, né, baixa um aplicativo TV Humana, que não tem nada a perder. Até porque é grátis, né? Só gastamos um bocadinho da nossa internet. É isso aí. Muito bom, Gersilina. Bom, Gersilina, nós temos aí que encerrar aqui o nosso programa aqui. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem nos assiste? Para todo mundo que nos assista, primeiramente dizer que o ano 2024 apenas começou. Então, não priva-se dos teus sonhos. Nós somos capazes de tudo e mais alguma coisa. Desde que metemos sempre Deus à nossa frente, tudo nos correrá bem. Então, se tu queres ser alguém ou algo neste mundo, não baixe a sua cabeça. Mantém-se firme. Nós conseguimos e alcançamos tudo aquilo que queremos com a graça do nosso Senhor. Desejo um ano 2024 próspero para todo mundo. Muito bom. Bom, então, Gersilina, agradeço aí sua presença aqui no nosso programa Muito Papo obrigada, na Cidade. Garcia. Gostei muito aí da nossa conversa aqui, aprendi bastante coisa com você. Espero que eu também tenha contribuído aí com alguma coisa aí para quem esteja nos vendo aí. E nós ficamos por aqui, então. Então, para você que nos assiste, até o próximo Papo na Cidade na TV Humana. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau. Até lá. Tchau. Tchau.